Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. O esgotamento é uma queixa comum entre mulheres que tentam equilibrar múltiplas responsabilidades, quer a nível da carreira, quer a nível pessoal. Além disso, o assédio moral no trabalho pode contribuir para a exaustão mental. Hoje nós vamos conversar precisamente sobre o esgotamento, como reconhecê-lo e como evitar. Portanto, fiquem até ao final connosco porque vai valer muito a pena. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho e a recuperarem a sua confiança e autoestima. E como habitual, estou aqui com. Eu sou o Wagner. Eu sou coach especializado em ajudar mulheres a alcançarem o sucesso profissional sem abrir mão da família e da qualidade de vida. Muito bem. A vossa opinião de quem nos ouve é fundamental. Portanto, nós pedimos que vocês deixem os vossos comentários, tanto aqui no YouTube como através das nossas redes sociais, que podem ver aqui no nosso fundo e também nós vamos deixar na descrição. Digam dos temas que gostariam de ver debatidos aqui, quer sobre carreira, quer sobre outras áreas da vida. Se nós não tivermos conhecimento para falar dessas áreas, vamos procurar trazer aqui alguém. Portanto, falem connosco. E pronto, hoje vamos falar sobre esgotamento, não é assim, Wagner? E aí, assim, nos últimos episódios, a gente tem falado um pouco sobre a questão do planejamento, sobre a autoestima. Só que, assim, pode parecer que nós estamos sempre falando da mesma coisa, mas a gente precisa entender que o planejamento ele é fundamental na questão de evitar o esgotamento. Porque é assim, quando você tem muitas tarefas e as tarefas elas acabam sobrecarregando a gente, e tem uma coisa que a gente precisa entender que é as tarefas nunca terminam. Uhum. Não tem jeito. A gente tá, enquanto nós estamos produzindo coisas, a gente tem as tarefas da família, tem as tarefas do trabalho, tem as nossas próprias tarefas que a gente não deveria negligenciar. E quando a gente não começa a tomar conta disso, quando a gente não começa a gerenciar essas coisas, o que acontece é que todas as coisas parecem que caem em cima da cabeça da gente. E aí a gente começa a apresentar nítidos sinais de esgotamento. Aí para Uhum. isso a gente precisa se planejar até mesmo para evitar que a gente acabe sofrendo um burnout, principalmente no caso de mulheres que costumam ter às vezes duas, três carreiras dentro da mesma carreira. Então, é mãe, é esposa, é uma profissional dedicada, às vezes é aquela filha que cuida dos próprios pais. Então, isso acaba gerando tanta tarefa, tanto acúmulo de coisas, que ela simplesmente se perde no dia a dia. E o planejamento algumas dicas que eu tenho certeza que você deve ter trazido para a gente, você deve ter preparado umas dicas bacanas hoje, te expor para as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive para ajudar elas no dia a dia. Claro, claro que sim. Eu acho que esta questão de esgotamento tem mesmo aqui duas vertentes, digamos assim. Aquela mulher que tem múltiplas tarefas e depois também existe aqui uma realidade que eu acho que no Brasil também deve acontecer, que é devido às dificuldades económicas, muitas mulheres têm mais do que um trabalho. Ou seja, precisam de um segundo emprego para conseguirem ter a qualidade de vida que desejam. E, e lá está, mais do que um emprego, depois as tarefas em casa, tudo isso é um acumular e realmente a mulher pode ficar esgotada. E tem que estar atento aos sinais, por exemplo, cansaço, irritabilidade, deixarem de gostar daquilo que antes gostavam de fazer. ahm, Depois, ansiedade, não dormir bem, este tipo de questões, a mulher tem que estar atenta, para procurar ajuda, que isso é fundamental. E depois temos a questão, do assédio moral no trabalho, que é o tema que eu sou especialista, digamos assim, um, porque pronto, os problemas no trabalho e se for o assédio moral podem contribuir mesmo para a exaustão e portanto a mulher deve denunciar sempre que isso aconteça. E, hum, e depois há outra questão, a mulher deve pedir sempre ajuda se vir numa situação de assédio moral, principalmente para recuperar a confiança e a autoestima, que são as duas principais
características são afetadas, digamos assim. Depois pode haver ansiedade, depressões, mas isso já não é com o coach, já não é connosco, já é com o psicólogo ou com o psiquiatra, porque pronto, o coach não invade a área da psicologia. E já que estamos aqui a falar de coaching, eu acho que nós, já é o nosso terceiro episódio, nós nunca explicámos o que é o coaching. Wagner, quer explicar aqui o que é que nós fazemos? Olha, é interessante mesmo, né? Porque nós estamos no terceiro episódio e realmente nós falamos de coisas que a gente entende que as mulheres precisam para organizar a vida, para cuidar de si mesma, a questão da autoestima, cuidar da questão de ter limites, enfim, né? Mas nós não falamos o que é coaching. A Marlene, ela é especializada em mulheres que sofrem de ou sofreram, né, de abuso moral. Eu, por meu lado, eu sou especializado em ajudar mulheres a ter vidas melhores, mais equilibradas, com mais qualidade de vida, através do coaching. Mas espera aí, como é que eu e a Marlene podemos dizer que nós fazemos isso com o coaching? Porque o coaching, ele é uma metodologia. Veja, nós temos métodos, nós temos ferramentas, a gente leu e estudou para isso, de forma que a gente consiga colocar uma pessoa sentada na nossa frente, conversar com ela, entender quais são os problemas que ela quer, quais são os objetivos que ela quer alcançar. Quer dizer que nós vamos dizer para essa pessoa o que ela deve fazer na vida? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos extrair da pessoa aquilo que ela melhor tem, porque o coach, ele na verdade é o profissional que ajuda a pessoa a enxergar o próprio caminho, porque ninguém sabe melhor as dores que as pessoas têm do que elas mesmas. E ninguém sabe qual é a dor de não alcançar o sonho e qual é o desejo e qual é a força que essa pessoa tem. E a gente ajuda a extrair isso de dentro da pessoa e coloca essa pessoa para caminhar. E com isso a gente consegue transformar a vida dessa pessoa. Nós vamos transformar a vida das pessoas usando técnica, usando metodologia, sem invadir a área do terapeuta ou do psicólogo, e fazer com que essa pessoa evolua e atinja os seus objetivos. Não importa quais objetivos sejam esses. Nós conseguimos, através de técnicas, ajudar a pessoa a atingir qualquer objetivo que ela tenha estabelecido para si e não esteja conseguindo. Então, essa, sem sombra de dúvida, é a melhor especialidade de um coach. A melhor definição do coach é: nós ajudamos pessoas a atingir os objetivos que elas querem, porém elas não estão conseguindo atingir sozinhas. Perfeito, é mesmo isso. É mesmo isso. Por exemplo, na minha área, eu trabalho o reforço da autoestima e da autoconfiança. Pessoas que já chegaram, como já aconteceu, que chegaram até a mim porque estavam com uma depressão por causa do assédio moral no trabalho, são reencaminhadas para um psicólogo. Um coach não trata depressões, não trata ansiedade. Mas pronto, falando aqui no pedido de ajuda, quando as mulheres sentem aqui alguma dificuldade por estarem a viver uma situação de assédio moral no trabalho, é muito importante. E aliás, há aqui uma questão também que eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes muitas mulheres acham que mudando de trabalho que está tudo resolvido, não precisam de pedir ajuda e não é bem assim, porque as sequelas ficam. Aqui dar um exemplo, imaginemos uma pessoa que sempre que dá uma opinião é ridicularizada à frente de outras pessoas. A pessoa muda de trabalho, até está num ambiente saudável, onde há cooperação, e está numa reunião com várias pessoas e até tem uma ideia para dar. Inconscientemente a pessoa não vai dar a ideia. Isto porquê? Porque o cérebro dela registou que dar uma ideia é mau. É, Se a pessoa der uma ideia, vai ser ridicularizada. Isto inconscientemente, a pessoa nem percebe isto. E depois não dá a ideia e se calhar nunca vai ser aquilo que poderia ser. Eu sinceramente acho que todas as pessoas que viveram, pronto, mulheres e mesmo homens, todas as pessoas que viveram uma situação de assédio moral no trabalho, deveriam trabalhar a parte da autoestima e da autoconfiança. É muito importante. Claro que o ideal seria serem acompanhadas por um coach, mas nós sabemos que
pronto, que muitas pessoas não têm essa possibilidade, mas lerem sobre o tema, procurarem na internet dicas, mesmo nas minhas redes sociais, eu costumo colocar algumas dicas sobre autoestima laboral, ouvirem conteúdo. Nós vamos ter um podcast, ainda não é o próximo, mas vamos ter um que falamos mesmo sobre a autoestima. Portanto, é muito importante que fortaleçam a autoestima e a autoconfiança, sem dúvida. Foi interessante isso que você falou agora de trocar de emprego. Eu costumo fazer uma analogia com a pedra. Você está caminhando e aí de repente Uhum, você passa em algum lugar e tem uma pedrinha. Você passa por cima e vai embora. Mais para frente, você encontra uma pedra maior. Só que ela não é tão grande assim, você passa por cima e vai embora. Só que à medida em que você vai caminhando nessa estrada, as pedras vão se tornando maiores. E aí você fala assim: ah, tem essa pedra, não vou passar por cima porque eu estou com preguiça e dá a volta. Aí uhum. você contorna a pedra e vai embora. E aí as pedras vão se tornando morros. Vai chegar uma hora que você vai olhar para aquele morro tá, você vai ter que dar uma volta muito grande, mas assim, ok, você dá uma volta muito grande e vai embora, até que ela se transforma numa montanha. E aí você não tem como dar a volta, você é obrigado a escalar. O que acontece? Quando você tem que escalar uma montanha e você não tem a experiência para isso, não tem força necessária para isso, você não escala. E a mesma coisa com estas situações na vida. Quando você Uhum. não enfrenta, porque quando a situação é muito simples de enfrentar, você enfrenta e vai embora. Você tem muita energia para isso. Quando a situação se torna extremamente desafiadora, e você não enfrenta a situação, por mais que você contorne, as situações sempre vão continuar. A vida faz isso. Ela vai continuar te dando situações desafiadoras e cada situação desafiadora é preparação para a próxima. Então, simplesmente mudar de emprego sem que você tenha entendido a questão do que você estava passando, a questão de melhorar a sua autoestima, enfim, você vai chegar no novo emprego e o emprego é diferente, mas você é o mesmo, você é a mesma. Então você vai olhar para os problemas do mesmo jeito. Você não conseguiu superá-los, então qualquer problema vai se transformar numa montanha. Sem dúvida que é mesmo isso. Ok, muito bem. Vamos então começar aqui com as dicas que preparamos. Aqui 5 dicas para a pessoa que está numa situação de esgotamento, tentar ultrapassar. Aqui, estabelecer limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Isto é essencial. A pessoa ter uma agenda para si, e cuidar de si, não estar aqui absorvida por uma imensidão de tarefas. E eu aqui até ia aconselhar a quem não viu o episódio anterior ver, porque falámos precisamente sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, tem lá várias dicas para esta questão. Depois, nos tempos livres, ter tempos livres de qualidade. Nos tempos livres, dedicar-se àquilo que efetivamente gostam. Se gostam de ir ao cinema, ir ao cinema. Se gostam de ir à praia, ir à praia. Se gostam de viajar, marcarem uma viagem. É essencial fazerem aquilo que gostam para conseguir desanuviar um bocadinho. E aqui, Wagner, o que é que sugeres? O que é que tu gostas de fazer nos tempos livres? Aqui falar-me também um bocadinho para nos conhecermos melhor também. Uma das coisas que eu gosto muito, vai eu, a minha esposa e a minha filha, a gente anda de patins. Ah, Tem uns maravilha. espaços. Hoje, inclusive, eu vou levar minha filha para uma aula de patins, né? Que ela faz aula de patins agora Hum, de manhã. Então, a gente tem. É uma das coisas que a gente gosta de fazer. Quando a gente não pode sair para andar de patins, alguma coisa assim, ou está cansado, ou às vezes mesmo está com preguiça, a gente senta no sofá para assistir televisão. Mas a gente tem o nosso momento junto, os três. uhum. Então, esse momento junto, essa coisa de ter tempo de qualidade, é muito importante para recarregar as nossas baterias para poder trabalhar, para poder desempenhar durante a semana, né? Porque senão a gente começa a sentir que a vida está um buraco. Sim, é verdade. E tentar pensar noutras coisas que não o trabalho ou os problemas, porque se a pessoa tem tempo livre, mas está ali a remoer os problemas do dia a dia, os problemas do trabalho, não vale a pena. Tem mesmo que se dedicar àquilo que gosta. E você, Marlene, gosta do quê? Fazer o quê nos tempos livres? Olha, de verão e para a praia. Ah, Sim, gosto. Gosto de viajar também, gosto de ler, gosto muito de ler, ir ao cinema também de vez em quando, e ver televisão, estar com a família, com os amigos.
Basicamente, o normal. Bastante coisa. Sim, É. sim, o normal. Ok. Então, a próxima dica, ter uma alimentação saudável, praticar exercício e dormir bem. Isso é fundamental. Mesmo aqui a questão pronto, da pessoa muitas vezes não ter tempo para fazer exercício, que é muito isso que eu ouço, tem que arranjar mesmo, ou deveria arranjar, nem que seja uns minutinhos para caminhar, ou, por exemplo, no trabalho, estacionar o carro mais longe para ir mais tempo a pé, fazer um bocadinho de exercício físico para tentar aqui melhorar aqui este aspecto. E depois o dormir bem, isso é fundamental. Se a pessoa tiver algum problema, deverá, que não consegue dormir, ah, consultar um médico ou até mesmo tomar aqueles suplementos que ajudam a dormir. Só Depois, uma coisa na questão sim, do sim, exercício, as pessoas, é assim, é muito comum as pessoas falarem, poxa, eu não tenho exercício, eu não tenho tempo para ir para academia. sim. Mas não precisa ir para academia, eu estou falando por experiência própria. 15 minutos em casa dá para fazer uma série tranquila de exercícios e não precisa de aparelho, não precisa de peso. É, existem vários sites especializados nisso em que você encontra séries para fazer e que acompanham o seu ritmo. Então, existem sites que vão te dar a questão de você falar assim, poxa, eu sou uma pessoa que estou muito sedentária, ou estou fora do peso, ou tenho problemas de articulação, e ele vai te dar alguns exercícios que vão te ajudar, não vão te sobrecarregar. E outra, por mais incrível que pareça, você está cansado, você levanta da sua cama, você faz exercício, 10, 15 minutos que seja, você já vai para o trabalho com Uhum. mais disposição, você vai ter menos dores e as coisas vão parecer, quando você está muito cansada, tudo parece mais escuro. Então, só isso já vai te dar mais energia para conseguir fazer as suas coisas melhor durante o dia. Claro que sim. E o exercício traz vitalidade, não é? Traz mais energia. Sim, E depois há outra questão, acho que nós já falámos isto num podcast, num dos podcasts que já foram para o ar, que é a questão de quando fazemos caminhadas, parece que as ideias fluem e conseguimos resolver problemas que às vezes estamos a tentar resolver, e não nos aparece uma ideia, ou não temos uma ideia, e depois a caminhar calmamente, sem pensar nessa questão, quase que temos a solução para o problema. exato. Isso acontece muito, principalmente Sim, no sim. banho. Sim, sim, também no banho, sim. Depois temos aqui a questão de praticar a meditação, que também ajuda a relaxar. Não sei, Wagner, tu costumas praticar meditação ou não? Então, eu não pratico muito meditação, a minha esposa pratica. Uhum. Eu, por outro lado, não sei se pode se chamar de meditação ou não, mas às vezes eu gosto de ficar ali ter os meus minutinhos parados ali, sem fazer nada, sem só divagando. Não é exatamente uma meditação, mas é como se fosse uma espécie de higiene mental, como se fosse uma limpeza mental, né? É quando você consegue dar essa esvaziada na mente, acontece inclusive o efeito de você encontrar a solução para aquilo que você não estava pensando no momento. Porque assim, você está com algum problema, você fica ali em alta frequência sobre aquele problema e não resolve. Você relaxa, dá um tempo para sua mente dar uma divagada, acontece muitas vezes, é o que acontece no banho ou durante a caminhada. Eu gosto de dar umas paradas assim para não fazer nada. Uhum. Sim. Eu também não pratico meditação. De vez em quando faço só os exercícios de respiração. Há umas respirações mais profundas e focar-me na respiração. Mas sem dúvida que aqui a meditação é muito importante para relaxarmos. Portanto, é aqui também uma das dicas. E a última é pedir ajuda. Pedir ajuda em casa, se a pessoa está assoberbada com tarefas domésticas, pedir ajuda aos familiares, pedir ajuda no trabalho, se também tem muitas tarefas. Se for uma situação de assédio moral, denunciar logo. É importante que a pessoa denuncie quando a situação ainda está no início, porque depois deixar a situação se desenvolver pode ser muito mais difícil de resolver. E se precisarem,
procurar um coach, um psicólogo, alguém que ajude a ultrapassar esta situação. Eu, eu, eu tive uma situação recente, na verdade, foi com a minha filha. Ela, ela veio reclamar de um amiguinho que não foi cortês com ela, né? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, você é interessante que você entenda o seguinte: muitas vezes a forma como o outro te trata é aquilo que essa pessoa teve em casa. Então, depois a gente veio saber que esse menino tem uma família em que o pai não respeita exatamente a mãe, tem atitudes grosseiras com a mãe, então aquilo que ele vê em casa é aquilo que ele vai externar. Então, o que eu quero dizer com isso em relação aí à questão do assédio moral? Muitas vezes a pessoa que está assediando moralmente, ela não se dá conta de que está fazendo isso. E como você está sofrendo esse assédio, não fala nada, não vai conversar com essa pessoa, você sofre e impede que essa pessoa melhore, porque de repente é um comportamento que ela traz de uma outra situação, traz de casa, traz, enfim, de experiências passadas e não se dá conta. Então, o fato de você conversar, inclusive, você consegue colocar as coisas em marcha para resolução. Vai resolver? Talvez sim, talvez não. Mas o fato de você não se expor, de não pedir ajuda, de não conversar com esse seu agressor, que talvez não seja por mal, seja uma questão cultural, essa pessoa não vai conseguir nem mesmo ter a oportunidade de melhorar. Claro que sim. Mas sabes que isto é importante em quase todos os conflitos, seja familiares, seja entre amigos, porque muitas vezes as pessoas não tentam resolver logo as situações no início e depois essa situação que poderia ter sido facilmente resolvida toma outras proporções e aí já é muito mais difícil. Portanto, realmente, se alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, devemos falar com essa pessoa e tentar perceber, porque realmente é como tu dizes, muitas vezes as pessoas nem sequer se dão conta de que nós estamos incomodados, não é? Já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizerem, olha, alguém deixou de falar para mim ou está chateado para mim, e eu nem sei porquê. Porque muitas vezes nós até dizemos coisas ou fazemos coisas e nem sequer percebemos que estamos a magoar outra pessoa. E depois a pessoa fica É, magoada, não nos diz, uh, e pronto, e torna aqui, pronto, pode tomar outras proporções, sinceramente, uma coisa que poderia ser resolvida muito facilmente. às vezes poxa, eu não percebi, me desculpe, e a situação ficaria com certeza muito mais fácil de ser resolvida. E aí acaba se tornando uma situação extremamente desagradável por Uhum. conta de uma simples conversa. E é aquilo, está Sim. no início, as coisas são facilmente resolvidas. Mas é. Tantos problemas que se calhar acontecem que poderiam ter sido facilmente resolvidos, não é? Se calhar se pensarmos bem, É. Bom, eu acho que esse episódio já ficou um pouquinho longo e vamos também deixar um pouco de assunto para o próximo, né? E no próximo, nós vamos trazer um assunto que é tirar tempo para si. Ou seja, você se enquadrar como prioridade. Mas a gente colocar a gente como prioridade é bom ou é só um luxo, ou é uma frescura? Vamos conversar sobre isso no próximo episódio. muito interessante esse tema. Pronto, se gostaram deste podcast, subscrevam o nosso canal e encaminhem para outras pessoas a quem possamos ajudar com as nossas dicas. Portanto, muito obrigada pela vossa companhia e até ao próximo podcast. Obrigado e até o próximo episódio.